Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Capítulo 6. Do versículo 3 ao 7. Assentado mesmo como nós estamos, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, e Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Barmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, mais uma vez, o Senhor me incumbiu de estarmos aqui, Senhor, diante da Tua igreja, da Tua preciosa igreja, para nós ministrarmos uma palavra do Senhor aos nossos corações. Peço ao Senhor que dirige meu pensamento, as minhas palavras, que tudo aquilo que eu for falar seja dirigido pelo Teu Espírito Santo, que nada saia da minha vontade, dos meus próprios entendimentos, mas que o Teu Espírito venha dirigir-nos nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós começamos a pregar domingo retrasado, não, há 3 domingos atrás, se não falha a memória, uma série de mensagens sobre os reis de Judá. Hoje eu estava com a mensagem praticamente pronta, o esboço, mas algo diz para mim não ministrar a palavra dos reis hoje, que nós íamos falar do rei Asa, e Deus tocou no meu coração para ministrar esta palavra e falar aqui das virtudes de Estevão. Eu já ministrei essa palavra, não me lembro se foi no quinta, se foi no domingo, mas quando eu estava olhando as escrituras, me deparei com esse texto, e o Espírito Santo disse assim, como se ele dissesse para mim, não, ministra esta palavra. E eu deixei a mensagem sobre Asa para o próximo domingo, se assim Deus nos permitir. Então nós queremos falar nesta noite sobre as virtudes de Estevão. O texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto onde os apóstolos, a primeira igreja, estava iniciando ali no século I, e os apóstolos, incumbidos em pregar a palavra, multidões seguiam, e eles tinham o hábito de entregar alimentos, doações para as viúvas, e houve um tumulto entre uma certa classe de pessoas que estavam reclamando, porque as nossas viúvas não estão recebendo doações ou mantimentos, e começou assim, tipo um motim. Então os apóstolos decidiram, dirigido pelo Espírito Santo, de escolher entre as multidões, entre a multidão, 7 homens. 7 homens para que ficasse incumbido de entregar as doações, os donativos, as ofertas. E os apóstolos, eles, como nós lemos no texto, nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Os apóstolos não queriam envolver com as coisas de oferta, eles queriam resolver a questão da palavra, queriam pregar a palavra. E nessa escolha de 7 homens, tinha um homem chamado Estevão. E quando nós vamos ver o que o texto da palavra diz, somente quando fala de Estevão, que fala que ele era cheio do Espírito Santo, não que os outros não eram.
mas dá-se uma impressão que o escritor trouxe uma ênfase para Estevão, como se Estevão realmente era um homem diferente. Estevão era um homem cheio do Espírito Santo. A história de Estevão está ali no livro de Atos. A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, pregava também a palavra, e um dia ele deparou com alguns fariseus, alguns da seita dos saduceus, e eles foram contra Estevão, disseram mentiras contra Estevão, levaram Estevão ao tribunal, vamos usar essa expressão. E ali, amados irmãos, segundo a palavra, está ali no livro de Atos, Estevão foi apedrejado pela multidão, porque ele falava a verdade, porque ele pregava a verdade. E a Bíblia diz que nesse momento de turbulência na sua vida, ele viu os céus abertos. A Bíblia diz que Estevão viu os céus abertos e viu Cristo assentado à direita de Deus Pai. E aquela multidão não queria saber se ele estava falando a verdade ou não, apedrejaram Estevão e mataram Estevão. Tudo isso Estevão passou, sofreu, porque Estevão realmente acreditava em Cristo. Estevão esteve vendo as obras de Cristo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Era uma das virtudes de Estevão. E nós vivemos, meus irmãos, em momentos, em épocas, ou sempre vivemos em épocas que precisamos estar cheios do Espírito Santo. Se nós queremos realmente viver uma vida diferenciada, se nós queremos realmente viver uma vida realmente cheia de vitórias, nós precisamos aceitar a ideia também das lutas, porque as lutas vêm, e as vitórias só vêm quando as lutas vêm. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós entendemos a circunstância, porque se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não vamos fazer como Estevão. Estevão foi apedrejado até a morte, porque ele tinha uma convicção no seu coração. Cristo subiu aos céus, Cristo ressuscitou, e se eu morrer eu também vou ressuscitar. Estevão não estava nem aí com a sua vida, a vida da terra. Ele estava com seus pensamentos focados na ressurreição. Estevão estava preocupado em estar com Cristo, ainda mais quando ele viu os céus abertos. A Bíblia diz que ele viu uma visão de Deus, viu os céus abertos. Eu imagino que ele ansiava mais ainda de estar, não se importava mais do que estava acontecendo, não importava a maneira como ele estava morrendo, ele queria era ver Cristo. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que nós, para sermos realmente seguidores de Cristo, nós temos que ter essas virtudes de Estevão. Eu quero trazer aqui algumas virtudes de Estevão para as nossas vidas. Primeiro, a compreensão sobre virtude. Virtude, segundo o dicionário, diz assim: qualidade do que se conforma com o considerado correto e desejável. Você que gosta das coisas certas, né? Gosta das coisas corretas, isso é uma virtude. Virtude é coisa boa, né? Do ponto de vista da moral, você gosta do homem ou de uma mulher que tenha moral, que tenha caráter, isso é uma virtude. E às vezes é difícil nós acharmos pessoas com virtude. Pessoas falsas é o que mais tem, pessoas ignorantes, pessoas trapaceiras é o que mais tem. Mas pessoas com virtudes de moral, virtude de seguir a Cristo, de amar a Cristo, são poucos. Tanto é que nós estamos em um número pequeno, poderíamos estar em um número muito maior, porque são poucos o que tem a virtude de buscar a Deus, que tem entendimento. Não, eu preciso de Deus, eu preciso de ir na igreja, eu preciso de ouvir uma palavra, eu preciso de louvar ao Senhor. Isso é uma virtude, e essa virtude, meu irmão, ela só pode vir quando nós estamos cheios do Espírito Santo. O desejo pelas coisas corretas, o desejo por fazer o bem às pessoas, o desejo de ver as pessoas bem, isso só pode vir através de uma ação do Espírito Santo. É uma virtude. A primeira virtude de Estevão está lá no versículo 5, que diz assim: o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão
homem cheio, de fé e do Espírito Santo. Uma virtude que nós temos que ter: fé e ser cheio do Espírito Santo. Pastor, mas para que eu preciso disso? Você precisa disso, desta virtude, para você suportar, se preciso for, como Estevão suportou uma morte de apedrejamento. Quem teria hoje coragem de morrer apedrejado, sem falar nada, sem abrir a boca? Aí Estevão, na sua morte, a Bíblia diz que ele olhava para o céu e dizia: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Irmãos, parece coisa de outro mundo. A realidade nossa é outra hoje. A realidade nossa hoje é rebater, é acusar, é ir para o julgamento. A nossa realidade hoje é revidar. Às vezes nós não conseguimos sofrer pelo amor de Cristo. Às vezes nós não conseguimos sofrer para que uma pessoa seja abençoada. Mas nós precisamos ter essa virtude. Ela é a fé e o Espírito Santo. E como é que eu consigo? É o Espírito Santo que capacita você. Amém? A Bíblia diz que o Espírito Santo nos dá habilidades, o Espírito Santo nos mostra caminho, o Espírito Santo faz nós lembrar das palavras que são ministradas no nosso coração. Como é bom ter o Espírito Santo. Quer que eu te fale uma coisa? Você sem o Espírito Santo, você morre. Você não consegue, porque o Espírito que está em nós vem de Deus. Vem de Deus. É muito importante nós termos o Espírito Santo. É muito importante nós buscarmos estar mais perto de Cristo, buscar o entendimento da sua palavra, buscar o entendimento daquilo que Ele quer para a minha vida. O Espírito Santo, Ele faz isso. Esta é uma virtude que nós temos que buscar nessa noite. Assim como Estevão foi o homem cheio do Espírito Santo, sejamos cheios do Espírito Santo, ao ponto de entregar a nossa vida se preciso for. Outra virtude de Estevão: ele era cheio de graça e de poder. Versículo 8 diz assim: então Estevão, cheio de graça e poder. O texto que está dizendo, cheio de graça e poder. A graça é o que? A graça de Cristo que está sobre ele. Ele entendia a graça. O poder vinha de Cristo também. A Bíblia diz que ele orava e as pessoas eram curadas. Ele tinha poder que vinha de Cristo. Virtudes em que nós temos que buscar. Essas virtudes, elas não caem de paraquedas. Essas virtudes não vêm de qualquer maneira. Essas virtudes têm que surgir de nós um anseio de buscar a Deus, de estar perto de Deus. Como que Deus pode te encher do Espírito Santo se você não tem o conhecimento dele? Se nós não buscamos ler a sua palavra, não buscamos entender a sua palavra. 66 livros cheio de ilustrações do Espírito Santo, cheio de ilustrações de Jesus Cristo, cheio de ilustrações do Deus Criador dos céus e da terra, cheio de ilustrações da Trindade Celestial. Aqui está tudo aquilo que você queria saber sobre Cristo, sobre Deus, sobre o Espírito Santo, sobre como ser cheio do Espírito Santo. Mas às vezes nós passamos meses sem pegar na Bíblia. Mas nós lemos todos os dias um jornal, nós lemos todos os dias um recado que vem no WhatsApp, nós lemos todos os dias, querido, fofocas e outras coisas mais, mas às vezes nós não temos tempo de conhecer o nosso Pai, o Papai Criador, o Papai que te ama, o Papai que quer te levar para o céu, o Papai que te corrige porque Ele te ama, porque Ele quer ter intimidade com você, Ele quer que você realmente queira ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, nós já recebemos Ele quando nós aceitamos a Cristo, porque você só pode aceitar a Cristo se o Espírito Santo te convencer. Mas há uma diferença entre você ter o Espírito e ser cheio do Espírito. O que é ser cheio? É ser cheio de virtude
virtudes do Espírito. O Espírito pode te capacitar de poder para você orar para o enfermo e ele ser curado. O Espírito Santo pode te capacitar para você ministrar uma palavra. O Espírito Santo pode te capacitar para você louvar ao Senhor com entusiasmo. O Espírito Santo pode te capacitar para você evangelizar nações, para você ir para a África, como nós temos aqui os nossos banners, para você ir para qualquer lugar desses países como missionário de Cristo. Onde está a sede por ser missionários? Cadê os missionários da nossa era? A nossa era não tem mais, tem poucos. As igrejas não se formam mais missionários que queiram ir para esses lugares difíceis. Como vocês estão vendo aí nos banners, a nossa igreja, nós temos uma missão. Nós temos uma obra missionária que chama MISPA. Todas as vezes que vocês forem orar, ore pela MISPA. Vários países, olha esses banners, ali atrás tem mais. Vários países têm missionários. A Igreja Presbiteriana Renovada, ela mantém esses missionários nessas cidades, nesses países, lugares difíceis. Na China, tem homens e mulheres da China pregando o Evangelho, brasileiros, onde o coronavírus está espalhado. E aí você teria coragem, se Jesus falasse com você hoje: olha, eu quero que você vá para a China pregar o meu Evangelho, será que você teria coragem? Se você tiver a virtude do Espírito Santo, como teve Estevão, você teria coragem, porque você não importa com a sua vida, você não importa o que vai acontecer com você, como nós cantamos nessa noite, que ele cresça e eu diminua. Irmãos e irmãs, tem que nascer no nosso coração essa paixão pelo Evangelho, essa paixão em levar a palavra de Jesus Cristo às nações. A nossa cidade precisa, não só as nações, mas a nossa cidade precisa de homens e mulheres que regaçam as suas mangas e dizem assim: eu vou pregar o Evangelho, eu vou ganhar uma alma para Cristo. Tem pessoas perdidas, tem pessoas indo para o inferno sem conhecer a Cristo. A melhor virtude que um cristão precisa ter é ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de graça de Cristo e do poder de Deus. Terceira virtude de Estevão, a Bíblia diz que ele era cheio de sabedoria. Isso é tudo obra do Espírito Santo. Ele tinha o Espírito, ele tinha fé, ele tinha graça, ele tinha poder. Agora lá no versículo 10: e não podia sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. Os mestres da lei vinham conversar com Estevão, vinham debater com Estevão sobre a lei, sobre a Torá. A Bíblia diz aqui que eles não podiam sobrepor a Estevão. Estevão era cheio de sabedoria. Ele conseguia discernir, explicar, convencer. Não convencia porque eles eram um coração duro, os fariseus e os saduceus, aqueles que perseguiam a Cristo, a igreja de Cristo naquele momento. Mas Estevão era cheio do Espírito Santo, era cheio de sabedoria. Irmãos, o que mais nós precisamos para nos dar bem na vida, para nos dar bem com a nossa família, para nos dar bem com o nosso negócio? Ter sabedoria. Não é a sabedoria que o mundo dá, é a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Espírito de Deus. Porque toda a sabedoria do mundo, ela é falsa, ela é enganosa. Mas a sabedoria de Deus, ela é poderosa, ela nos faz abrir caminhos, ela abre o nosso entendimento, ela nos traz humildade. E a sabedoria de Deus, ela não faz com que nós ficamos soberbos. A sabedoria de Deus faz nós sermos mais humildes. E quando a pessoa olha para você e briga com você, ou fala palavrão, te tira do sério, aí você, com a sabedoria do Espírito, não fala nada, fica olhando para ela, em pensamento dizendo: Senhor, ela não sabe o que está falando. E isso é sabedoria que vem do alto. Estevão estava sendo apedrejado, e ele dizia: Pai, perdoa eles, porque não sabem o que fazem.
Irmãos, é esta sabedoria que eu preciso. É esta sabedoria que você precisa. A sabedoria de entender até que ponto você pode chegar. Você não pode revidar a afronta. Você não pode revidar as pessoas que te maltratam. Você tem que realmente superar isso e dizer: Pai, eu não vou entrar no mesmo nível desta pessoa, porque eu tenho o Espírito Santo. E a sabedoria, ela faz nós realmente nos tornarmos humildes. E quanto mais humilde você se torna, quando nós cantamos nessa noite: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Você não precisa, nós não precisamos. Quem precisa reconhecer você é Deus, é Cristo, aleluia. É Ele que precisa, e Ele já te reconheceu. Ele já pagou um alto preço por você, por mim também. Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele sofreu amargamente porque Ele te amava, Ele nos ama, aleluia. O que nós precisamos mais? Ah, não, o Donald Trump tem que me reconhecer também. Ah, não, o Bolsonaro tem que me reconhecer. Você não precisa de reconhecimento do mundo. Você não precisa de reconhecimento de ninguém, de nenhuma autoridade dessa terra. O único reconhecimento que você precisa ter de Cristo, e Ele te reconhece muito bem. A Bíblia diz que Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Eu posso dizer que Deus sabe exatamente quantas veias tem no seu coração. Ele te conhece perfeitamente. E esta sabedoria, meu irmão, de Deus, que o Espírito Santo colocou em Estevão, é a sabedoria que eu estou falando para você. Você pode receber essa sabedoria. Nós podemos receber. Nós temos que querer. Querer. E como é que eu faço, pastor, para adquirir essa sabedoria? Eu poderia passar para você algumas regras, que é um exercício. Poderia começar com fazer o hábito de todos os dias ler a Bíblia. Todos os dias. Não importa o dia, você tem que tirar um dia: eu vou ler a Bíblia. Ler, de preferência, um capítulo por dia. De preferência, todos os dias. Ore ao Senhor. Pode ser em pensamento, mas para um tempo dentro do seu carro e fala assim: eu vou falar com Deus. Mostra para o Senhor que você realmente está interessado em conhecê-lo. Queira mais de Deus. Não fica só com as migalhas que caem da mesa do seu Senhor, mas participa do banquete, amém? Deus quer mais, Deus quer te dar mais, Deus quer nos dar mais, a virtude da sabedoria de Deus, aleluia, aleluia. E esta sabedoria, meu amado irmão, como diz Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 17, ela vem do alto: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis. Tiago falando: não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Vou ler de novo: mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Já resumiu. Não é isso. Se você tem isso, isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria. Mas é terrena. Essa sabedoria animal é diabólica. Porque onde há inveja, é espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto vem primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Isto é sabedoria. O texto de Tiago mostra exatamente o que nós falamos. Inveja, sentimento faccioso, isso não é sabedoria. Mas a verdadeira sabedoria é que nós falamos aqui, ó querido. Ela é pura, ela é pacífica, ela não tem inveja, ela é tratável. O que é tratável? Há pessoas que realmente conseguem ouvir as pessoas, conseguem deixar que as pessoas trata dela, no sentido assim, conversa, dá um jeitinho tratável, ela consegue realmente entender o sentimento das outras pessoas e o seu próprio sentimento. Moderada, cheia de misericórdia, verdadeira sabedoria, cheia de misericórdia.
Tiago, capítulo 1, versículo 5, ainda diz assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha que interessante, a todos. Não falou que era só para o pastor, não falou que era só para o presbítero, para o irmão mais bonito, para o irmão mais feio. Para todos. É só pedir para o Senhor. Se tem uma coisa que Deus faz, que Deus responde quase que imediato, é quando você fala: Pai, eu quero sabedoria, eu quero entendimento, é o que Deus vai fazer. Você sabe por que Ele faz mais rápido essas coisas? Porque é o que a Bíblia nos ensina: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o entendimento da sua palavra, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quer ter uma resposta rápida de Deus? Busca sabedoria de Deus, busca conhecer a Deus, peça para Ele sabedoria. Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. O temor. Se você teme a Deus, já é um sinal que você tem sabedoria. Amém? Nós temos sabedoria. Jesus é a fonte de toda sabedoria. Glória a Deus. Glória a Deus. Outra virtude de Estevão. Texto, Atos capítulo 6, versículo 15. Se os irmãos quiserem acompanhar. Ele era cheio de luz. Olha o que diz o texto: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de anjo. As pessoas viram o rosto de Estevão como rosto de anjo. Luz, luz. E esta luz só vem quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Todas as virtudes, ela embaseia na primeira virtude. Estevão era cheio do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? A Bíblia fala também lá em Êxodo capítulo 34, versículo 30, que Moisés tinha também esse brilho. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Olha só, a pele do seu rosto resplandecia. Por isso temeram em chegar a ele. São virtudes que nós precisamos de ter. Com o Espírito Santo em nós, nós conseguimos brilhar. Você brilha. As pessoas olham em você, elas realmente vê Cristo em você. Elas veem uma diferença, mas esta pessoa é diferente. Esta pessoa tem algo nela que não bate. Parece que eu nunca vi pessoas falar desta forma, entender desta forma. É o Espírito Santo. E por último, ele era cheio do Espírito, ou melhor, cheio de compaixão. Versículo 60, Atos 7, versículo 60, diz assim: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adorou e adormeceu. Estevão morreu dizendo: Pai, não imputes a eles este pecado. Estevão estava perdoando aqueles que estavam ali apedrejando. Compaixão. Compaixão. Mateus 14, versículo 13 diz assim: Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão. Compaixão, lógico que Jesus tinha, né? Lógico, não precisa nem de eu citar. Ele é o nosso mestre em compaixão. Jeremias, capítulo 9, versículo 1 diz assim: ó, se a minha cabeça se tornasse em água e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite aos mortos da filha do meu povo. Jeremias aqui também demonstrando compaixão. Ele queria chorar, chorar e chorar pelo povo que tinha morrido na guerra, pelo povo que tinha morrido no confronto ali dos babilônicos. Compaixão, virtude, virtude. Moisés também demonstrou muita compaixão. Diz assim: Senhor, se matares este povo, Moisés falando, então risca meu nome do livro da vida. Meus irmãos, diante desta mensagem, falando aqui sobre as virtudes do Espírito Santo, você pode até se
perguntar para si mesmo: mas pastor, eu tenho algumas coisas aí, eu tenho algumas virtudes. Sim, irmãos, pela graça de Deus nós temos estas virtudes, mas eu diria que estas virtudes, elas precisam ser melhoradas. Essas virtudes precisam ser ampliadas em nossos corações. Principalmente a primeira virtude: ser cheio do Espírito Santo, ter fé, confiar que tudo pode mudar quando nós dobramos nosso joelho, acreditar que Deus, Ele pode mudar tudo e qualquer situação quando nós dobramos nossos joelhos e pedimos a Deus, quando nós temos confiança em de que nós estamos agradando a Deus. Viemos falando sobre o princípio da obediência, falando sobre os reis. E o primeiro princípio para nós recebermos as bênçãos do Senhor é nós obedecermos a Deus em tudo aquilo que Ele nos fala e nos ensina. A palavra está nos ensinando hoje para que nós tenhamos virtude. A virtude de Estevão: ser cheio de sabedoria, ser cheio da graça e do poder, ser cheio de fé, ser cheio de Deus dentro de você. Porque quando nós temos Deus, quando nós temos o Espírito Santo, meu amado irmão, nós não maltratamos ninguém, nós não ofendemos ninguém, nós não roubamos ninguém, nós simplesmente dizemos: Pai, que o Senhor cresça e eu diminua. Este é o segredo da vitória. Este é o segredo de servo de Cristo: deixar que Deus sempre cresça em sua vida. Ah, pastor, mas eles estão me judiando. Pastor, eles estão pisando em mim. Pastor, eles estão falando mal de mim. Pastor, eles estão inventando mentiras de mim. Inventaram de Estevão também. Não queira lutar com as suas próprias forças. Deixa que Deus resolva para você. Amém, irmãos? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para nós nesse lugar. E não importa o que as pessoas falam, não importa de nada disso, o que é importante é o que Deus pensa de você. Deus pensa bem de você, amém? Tão bem que Ele te trouxe aqui nesta noite. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Vamos ficar de pé? Aleluia. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Quero que você medite naquilo que foi ministrado no seu coração nesta noite. Eu não quero que você saia daqui pensando que você não tem solução. Eu quero que você acredite que Jesus ama você, que você é amado do Pai, que você tem o dom do Espírito Santo. Você está aqui porque você acredita, o Espírito Santo te trouxe aqui. E se o Espírito Santo te trouxe aqui, é porque Ele quer ainda mais aprimorar a obra que Ele tem na sua vida. Deus te escolheu para algo extraordinário, que você às vezes não entende. Aleluia. Deus ama você, Deus nos ama. Ele sabe que você tem errado, tem falhado, mas Ele sabe também que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os nossos pecados. Não existe pecado que Ele não perdoa, a não ser que você vá contra a palavra e blasfema contra o Espírito Santo. E blasfema contra o Espírito Santo é quando você atribui obra do Espírito aos demônios. Não, eu creio que você não faz isso. Você crê na obra do Espírito Santo. Então Ele perdoa o seu pecado de mentira, Ele perdoa o seu pecado de blasfêmia contra o seu irmão. Ele perdoa. Ele perdoa o seu pecado que você cometeu durante a semana. Ele te ama. E por isso, meu irmão, não fique triste, não fique desesperado, não fique apavorado. Deus manda falar para você nessa noite: eu continuo te amando, eu continuo esperando você, eu continuo dando uma oportunidade para você. Eu quero que você entenda: eu sou o Deus que controlo as suas finanças, eu sou o Deus que controla a sua vida, a sua família, eu sou o Deus que controlo esta cidade, eu sou o Deus que posso fazer no momento em que eu quiser. Ele faz, aleluia, aleluia.
Como é bom, meu irmão, quando você entende o recado de Deus para o seu coração. E nesta noite o Espírito Santo quis ministrar esta palavra. Meu irmão, a sabedoria que vem do alto é a melhor sabedoria que você pode ter na sua vida. Não tem faculdade no mundo que possa te passar a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus só vem de Deus. Buscai do alto a verdadeira sabedoria. Só vem do alto, só vem de Deus. E quando você tem sabedoria, você sabe passar pelas dificuldades glorificando a Deus. Quando você tem sabedoria, você sabe que aquilo que você está enfrentando de difícil agora vai passar. É um tempo, e o tempo da vitória vai chegar na sua vida, porque Deus, Ele ama abençoar os teus filhos, como diz a sua palavra. Os meus planos é de abençoar. Aleluia. Ah, Senhor, continua falando com a tua igreja nesta noite, continua ministrando nos nossos corações nesta noite a tua palavra. A tua palavra falou no meu coração, falou no coração da igreja, e eu creio, ó Pai, que o nome do Senhor está sendo glorificado aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor vai usar pessoas aqui nesta noite. Eu sei, ó Pai, que no meio de nós vai sair missionários, obreiros, cheios do teu Espírito, assim como Estevão era cheio do teu Espírito, Pai. Homem que suportou um apedrejamento, não abriu a sua boca, mas simplesmente disse: Pai, não impute sobre eles este mal. Oh Deus, aumenta a nossa fé, Senhor. Aleluia. Oh Pai, nós te amamos, nós glorificamos o teu nome nesta noite. E eu sei, oh Pai, que a tua palavra é como espada de dois gumes. Ela corta para todos os lados. Ela fala comigo e fala com a igreja. A tua palavra não faz acepção, ela fala com todos nós. E nós precisamos de mudança, nós precisamos de ser cheios do teu Espírito, Pai. Nós precisamos de ter mais ousadia, nós precisamos de ter mais coragem, nós precisamos realmente de ter mais misericórdia, de ter mais amor, de ter mais compreensão. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Ó Deus, tira toda a incredulidade do teu povo, Pai. Ensina cada um de nós a acreditar no mover do teu Espírito Santo. Ah, Senhor, o teu Espírito move, o teu Espírito faz. Ah, Deus amado, tira nós do comodismo, tira nós, ó Pai, dos entendimentos errados da tua palavra. Nós precisamos buscar o teu Espírito, aleluia. Assim como o Senhor deu ordem para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do Espírito Santo. Ah, Deus, ali eles estavam reunidos, ali nós entendemos, ó Pai, que eles estavam ali buscando, esperando, ansiando eles ser cheios do Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, a tua palavra nos diz que Pedro pegou, ah Deus, Pedro pregou, e 3.000 almas se converteu ao Senhor, cheios do Espírito Santo. Pai, nós queremos uma igreja cheia do teu Espírito, cheia de virtude, cheia de sabedoria, cheia de misericórdia, cheia de poder, cheia de graça. As virtudes de Estevão estejam sobre esta igreja. As virtudes, ó Pai, que o Senhor colocou na vida dos apóstolos, coloca na sua igreja, Senhor. Tira a frieza espiritual, tira, Senhor, do meio do teu povo, Senhor, toda a frieza, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Nós temos a liberdade, Senhor, de orar. Nós temos a liberdade de clamar ao Senhor. Ah, Deus, racionalmente nós entendemos o mover do teu Espírito Santo aqui nessa noite. Racionalmente o culto, Senhor, não é sem razão, não, é com entendimento. Nós entendemos que nós buscamos a Ti com entendimento, quando nós buscamos com força, quando nós buscamos com entusiasmo, quando nós enchemos a nossa boca para dizer que o Senhor é santo, que o Senhor cresça e nós diminuamos, o Pai. Isso nós entendemos que é buscar ao Senhor, aleluia.
E o Senhor nesse momento está aqui e nós sentimos a tua presença, Senhor. Deus, enche a tua igreja. Enche a tua igreja, Senhor. Enche a tua igreja. Enche, Senhor, estas cadeiras. Enche esse ambiente com a tua glória, Senhor. Deus, o que preciso fazer, Senhor? O que preciso fazer? Deus, eu sei que a minha obra, ela não tem valor, a tua obra é superior, mas eu sei que eu tenho a minha parte. Pai, o que depender da minha parte, o que depender da tua igreja, o que nós precisamos fazer para que haja um mover do teu Espírito Santo, para que haja, Senhor, conversão de almas neste lugar, para que haja realmente um avivamento nesta cidade, um avivamento em massa nesta cidade, Senhor. Almas se convertendo ao Senhor e o nome do Senhor sendo glorificado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela presença gloriosa do teu Espírito. E assim nós oramos, assim nós agradecemos ao Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus.